gente, tudo jóia? Pessoal do Instagram, não, pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Então, vamos falar um pouco sobre o fichamento. A questão do fichamento, gente, você pega uma redação que vocês fizeram a punho, né? Então, que seja direto na folha de redação própria mesmo. Essa folha, de preferência, peguem alguns marcadores, né? Pra vocês fazerem um fichamento start. Mas o que é o fichamento start? Vou explicar. O fichamento start você pega e marca. Vamos supor que a gente pega o marcador amarelo. Pega esse marcadorzinho e a gente vai marcando as vírgulas, por exemplo. Marcar as conjunções. De verde, por exemplo. Aí você vai marcando que você tá achando importante. As palavras que também você pode marcar. Você também pode marcar as partes de causa e consequência do seu texto, né? Estão mais implícitas também. Então, eu vou ler meu texto para vocês. E depois eu vou mostrar um modelo de fichamento que eu tenho. Não é um modelo de fichamento, mais ou menos é um exemplo de fichamento. Então, vamos lá. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, caminhos é o recorte. Combater a intolerância religiosa no Brasil é o tema. Então, caminhos para são o recorte a análise da nossa frase temática, né? Primeiro a gente faz essa análise, depois que a gente fizer a análise, a gente consegue discernir bem o que a gente vai colocar em nosso texto. Então, vamos começar aqui, analisando esse texto. No livro Cidadão de Papel, do jornalista Gilberto Dimenstein, a denúncia da ineficácia de diversos mecanismos legais é feita, evidenciando uma cidadania aparente, metáfora utilizada pelo autor. Nesse sentido, a tal premissa ao que ocorre no Brasil, por exemplo, caminhos para combater a intolerância religiosa. Isso é causado pela falta de empatia e o ritmo de vida acelerado, fatos que perpetuam esse problema. Então, aqui estamos falando que o Gilberto de Menstein está denunciando a ineficácia do governo. O governo é ineficiente para combater a intolerância religiosa, né? Vamos ao D1. A gente passou pela introdução. Vamos lá, né, analisando a introdução, né? E aqui, ó. Temos aqui, ó. Isso é causado pela falta de empatia e ritmo de vida acelerado. Esses são os nossos argumentos 1 e 2. Vamos passar para o desenvolvimento 1. A princípio, é cabível pontuar que para Hannah Arendt, a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Isso, infelizmente, não acontece na prática, pois percebe que desigualdades são evidenciadas como em caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, observa-se que essas pessoas são marginalizadas como a população de grupo afro-brasileira e evangélica, que são descriminalizadas por sua religião. Então, tem que dar exemplos específicos sobre o tema. Então, a gente está falando do nosso como, né? Consequentemente, muitos indivíduos sofrem com a descriminalização e preconceito religioso e têm o direito à tolerância religiosa e à dignidade negligenciada. Então, aqui, na consequência, a gente falou sobre
que muitas das vezes a tolerância religiosa e a dignidade é negligenciada por conta da descriminalização e preconceito, que são palavras, exemplos específicos sobre o tema. Então, vamos passar para o D2. Ademais, a falta de autoridade é um fator preponderante, mas além desses exemplos específicos, a gente poderia citar mais alguns específicos do que acontecem, né, na tolerância religiosa. Às vezes não há um respeito entre essas religiões, né, não há uma tolerância, né, às vezes não tem aquela coisa do respeito mútuo entre as religiões, e muitas das vezes é isso que acontece, que causa a intolerância, né. Então, passar para o D2. Ademais, a falta de autoridade é um fator preponderante para a perpetuação dos caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse problema é denunciado pela jornalista Eliane Brum em seu texto Exaustos, Correndo e Dopados, pois, segundo ela, os indivíduos são incapazes de autoridade, o outro se tornou alguém a ser destruído, bloqueado ou mesmo deletado. Por conta disso, verifica-se o ritmo de vida acelerado, que as pessoas normalizam a tolerância religiosa. Então, acontece das pessoas normalizarem, acharem isso normal, né? Da questão da intolerância, né? E também, além de normalizar a intolerância religiosa, né? A discriminação e preconceito. Consequentemente, mazelas são geradas, como a falta de respeito por pessoas de diferentes cores, raças, etnias e culturas. Então, os exemplos básicos, né, que são usados na sociologia, como cores, raças, etnias e culturas, religiões sociais. Ou seja, a população normalizou esse imbróglio. Então, a gente tem que usar exemplos específicos sobre o tema, como eu citei aqui, cores, raças, etnias, religiões sociais. Normalizou esse imbróglio, então você precisa usar exemplos específicos antes de citar isso, né? Então, vamos passar para a conclusão. A conclusão, ela é um passo bastante... Tem que conter os 5 elementos. Tem que ter o agente, tem que ter... E tem que ter esses 5 elementos, né? Que são muito importantes terem. Portanto, cabe ao governo criar campanhas educativas no meio físico. Então, eu coloquei o agente. O agente é o governo, né? Que vai criar essas campanhas que são meio físico ou no virtual, campanhas educativas, né? Que são a ação, né? Essa ação irá ocorrer por meio de panfletos, redes sociais como Instagram e Facebook. Então, Instagram e Facebook é o detalhamento que veio no modo, né? O modo seria meio modo, né? Com a finalidade de remediar a falta de empatia e ritmo de vida acelerado. Então, tem que finalizar a 1 e a 2. A 1 e a 2 se encontram aqui. Com o intuito de combater a descriminalização e preconceito religioso, a falta de empatia abordada por Hannah Arendt. Então, além de
eu utilizar o que eu citei, né, para terminar, né, utilizei também o eu retomei o meu repertório com texto cíclico. Então, tem que conter esses elementos específicos no texto. Então, você tem que identificar tem os cada coisa em seu devido lugar, como no D1, no D2 tem que ter conectivos, né? É, é, se na sua introdução tem repertório, se não possui repertório, não precisa, né? Então, possui repertório, se não tem repertório, né? Se é uma introdução neutra, se é uma introdução com repertório, né? É uma escolha, tá, gente? Não é obrigatório. Então, vou mostrar pra vocês o exemplo que tem aqui. Então, você marca as vírgulas, né? Tudo direitinho, né? Pega o marcadorzinho, aí você vai marcando as palavras, né? Do texto. Para você identificar o que tem no seu texto, se ele tá bom, se você pode melhorar alguma coisa, ou você, igual esse texto que eu tirei 960, porque eu perdi, devo ter perdido algum ponto aí, ainda tem que melhorar um pouquinho. Eu não sei se é a C3, né? Tem que dar uma olhada ainda, não sei, gente, eu esqueci. Acho que é, não, na C2. Tem que melhorar a C2, que ainda tem que citar mais exemplos específicos sobre o tema. Às vezes ainda está melhorando, ainda precisa de mais melhoras, né? Então, o bom que a gente está identificando, né? E bom que isso vai ser ótimo para quando você for corrigir sua redação, mas quando você não tem. Quando você for comprar um pacote de correção, ou quando você, tipo, não tiver condições de pacote de correção, eu recomendo que vocês analisem seu texto a fundo e se caso vocês tiverem uma plataforma de correção que seja boa, você peça a ajuda da Bela também, gente, porque a Bela ela é muito boa, mas dependendo do pacote de correção que você queira, né? Limitado às vezes demanda mais dinheiro. Então, que ela oferece também, que são alguns que são mais em conta, né? Tipo, dependendo, tem cupom de desconto para quem já é aluno, tipo eu, né? O que acontece? Que eu quero citar para vocês, eu quero falar o seguinte. Se caso vocês não tiverem uma plataforma como essa para vocês conseguirem, quando você não tiver muita condição de pacote de correção, tem a plataforma da Salinha do Saber, que também é muito boa também, mas não confiem muito, confiem desconfiando, porque não são todos os professores, né? Cada professor tem uma maneira, uma forma de corrigir. Por isso que tem que ficar bem atento a isso, né? Porque a maneira e a forma que o professor ele trabalha, né? Então, em que vocês já têm a devida confiança. Então, é o seguinte, eu confio muito na Bela porque ela é uma pessoa muito boa e que ela ajuda demais os alunos dela a terem uma compreensão melhor
da redação e de como a gente faz o texto ficar mais bonito, mais bem orquestrado. Então, né, gente, também tem a parte de trás, né, que vocês podem marcar também. Então, se vocês não tiverem a folha própria de redação, recomendo, vou até mostrar para vocês a folha de redação, a maneira certa de fazer, porque nem todo mundo que conhece esse tipo de folha, né? Peraí, gente, calma aí. Procurando aqui o caderno aqui. Aqui, ó. Então, por exemplo, esse é o fichamento start, né? Geralmente a gente faz, né? Geralmente é quando a redação tá toda marcada, né? Geralmente tá toda marcadinha, toda bonitinha. Ela tá geralmente assim. Então, é assim que você faz o fichamento. Você marca os arquivos, tudo bonitinho. Marca o que você pode. Marca tudo, né? Aí você vai marcando de cores diferentes, né? Então, né, gente? É assim que se faz o fichamento. O fichamento, existe um fichamento também, que é o fichamento de erros e o fichamento aleatório. Os dois andam juntos, tá, gente? Esse fichamento mais o fichamento start. Todos eles andam juntos, né? Então, você pega uma folha, anota o que eu tô falando, né? De preferência. Pause o vídeo e assista com mais delicadeza, né? E vai marcando no seu texto tudo bonitinho, né? Faça a análise de fazer. Analise o termo, recorte. Qual o repertório que você está utilizando no momento, né? Que se você errou alguma palavra, faça um fichamento. Tipo, introdução, D1, D2, conclusão aí. Se caso você errou alguma palavra, você pode corrigir aquela palavra naquele fichamento. Ouro que eu tô passando pra vocês. Então, além de fazer isso, né, gente, dessa questão do fichamento, o Enem já tá por aí, né, gente? E tenham essas 3 técnicas que a Bela passou no desafio dos 800 mais nunca mais. Ela falou o seguinte: TTR é treino, técnica e regras. Primeiro você precisa das regras, você precisa de técnica, para depois você ir ao treino, né? Você praticar a redação. Então, isso é de extrema importância que vocês saibam antes de fazer qualquer redação do Enem. Então é isso, né, gente? Gostado dessas dicas maravilhosas de ouro que eu tô passando para vocês. Sigam a Bela nas redes sociais, no YouTube, nas redes sociais. Meu Instagram é let.175. Também me sigam aqui e ativem as notificações e o sininho aqui do YouTube. Então é isso, gente. Beijo.